E aí galera, fazer um vídeo mais rápido para vocês hoje, só falando sobre minhas opiniões sobre o motor EA111, que é tão mal falado. Vou fazer para vocês aqui de dentro do meu carro enquanto eu vou para a faculdade, mantendo o ritmo aqui da correria, né? Não tô tendo muito tempo para fazer vídeo, mas aí a gente vai batendo um papo. Vamos lá. Pelo amor de Deus, liga. Ligou. Bom, primeiramente, nunca tive um carro com motor EA111 e eu não gosto de ficar dando opinião de coisa que eu nunca tive. Mas meu pai teve alguns, então não é uma opinião infundada, ok? Mas aí não levo minha opinião a cabo 100% porque eu nunca tive um eu mesmo. E eu acho que pra gente dar opinião sobre carro, motor, moto, enfim, você tem que saber muito bem o que você está dizendo, você tem que ter tido o carro, você tem que ter convivido com ele. Mas como meu pai teve esses carros e boa parte deles foi numa época que eu não tinha carro, eu convivi bastante com esses veículos e sei muito bem o que eles têm de forte, o que tem de ruim, e vou falar agora um pouco sobre a nossa experiência. Em primeiro lugar, bom, considero o motor EA111 um motor ruim? Não considero mesmo. A gente teve muitas experiências boas com o motor EA111, mas para dar contrapartida disso, o que eu tenho a dizer também sobre ele? Bom, eu não acho ele um motor ruim, mas eu entendo quem acha. Porque, vamos lá, o primeiro carro que meu pai teve, um motor EA111, foi um Gol Special 2001. A gente teve até um Gol G3 2002, eu acho, mas foi por menos de um mês. Nossa, a filmagem tá horrível, né? Foi por menos de um mês e então eu não conto ele como um veículo que a gente teve de verdade, sabe? Logo depois desse carro veio esse Special. Esse Special ele ficou com a gente mais ou menos por uns 5, 6 anos. Era um carro de uma cor muito estranha. Eu vou procurar uma imagem na internet de um Gol Special dessa cor pra colocar aí. É um verde, azul, sei lá, e caiu minha cruzinha. É uma cor bem diferente mesmo, sabe? Uma cor bem esquisitona. Mas a gente teve esse carro, ele deu um pouco de trabalho pra gente, principalmente no sistema de arrefecimento, que é por isso que eu friso tanto pra vocês. O sistema de arrefecimento é problemático. E a gente teve muito problema também com lubrificação, que é alguma coisa que algumas pessoas reclamam desse motor, principalmente desse EA111 de primeira geração, que algumas pessoas chamam de AT, outras, né, já chamam de EA111 mesmo. Esses motores têm muito problema de lubrificação por causa do posicionamento da bomba de óleo e tal, que algumas bombas de óleo são tocadas por engrenagem, outras são tocadas por corrente, então tem essas disparidades, esses problemas. Mas em geral, a gente só teve problema porque a vareta de óleo tava frouxa e meu pai morava numa rua de terra, então entrou muita terra ali dentro do cárter e ficava impedindo o motor de puxar óleo. Mas em relação ao próprio motor em si, a gente não teve problema não. Embora esse motor tenha sido desmontado várias vezes por causa desse problema de óleo, a gente não teve problemas graves com ele não. Tá. Como eu disse, a gente ficou uns 5, 6 anos com esse carro. No fim da vida útil desse carro pra gente, a gente já não tava mais muito confiando nele não, sabe? Porque esses problemas de arrefecimento e essas coisas que eu disse, eles estavam muito insistentes já no final da vida útil desse carro com a gente. E meu pai já tava ficando meio de saco cheio de ter aquilo ali. Isso foi mais ou menos em 2010 que a gente desfez do carro, né? Aí vai entrar o bom do motor EA111, na minha opinião, que foi... Deixa eu guardar isso aqui. Aí vai entrar o bom do motor EA111, na minha opinião, que foi o Gol 2011 Trend G4, que meu pai comprou zero. Ele era básico, não tinha vidro elétrico, não tinha direção hidráulica, mas era um carro bem mais novo do que o outro, era 10 anos mais novo do que o outro. E foi tirado zero, né? Então posso te falar uma opinião de verdade de um cara que pegou um motor EA111
na caixa, vamos dizer assim. Como foi a nossa experiência com esse carro? Como eu disse, a experiência com o EA111 antigo, né, o AT, não foi lá essas coisas. Com o EA111 moderno, né, aquele que tem a tampa de válvula partidinha e tal, que saiu no Focus, que saiu no Gol, saiu nos derivados do Gol e tal, foi muito melhor, sabe? A gente teve esse carro por também mais ou menos uns 5, 6 anos. Esse carro nunca deu problema para nós. Que eu tenha conhecimento, assim que eu saiba, esse carro fez umas 5 ou 6 viagens lá de Belo Horizonte, né, daqui de Minas para Santa Catarina. Esse motor rodou mais ou menos, esse carro rodou com a gente mais ou menos 142 mil quilômetros antes do meu pai desfazer dele. E nesses 142 mil quilômetros o carro só deu manutenção normal de troca de óleo, troca de filtros e, enfim, manutenção que todo carro dá. Para vocês terem ideia, em 142 mil quilômetros, um pouco antes disso, que foi a última vez que eu vi o carro, mas porque meu pai mora em Santa Catarina, um pouco antes de meu pai desfazer desse carro, a gente nunca tinha nem aberto o reservatório de expansão para completar o líquido de arrefecimento, porque não tinha necessidade. O carro tava com líquido de fábrica no nível normal e nunca deu problema nenhum. Bom, e depois desse Gol G4, meu pai pegou um G5 usado também 1.0 básico, que ele tem até hoje. Esse carro meu pai deve ter pego ele também, tem uns 5, 6 anos. O carro como eu disse, é básico, não tem direção nem ar-condicionado, então não é um carro com muito conforto, mas é bem econômico. O motor já está com mais de 200 mil quilômetros rodados. Eu vou até ver com meu pai, mas eu acho que o carro está com mais ou menos 220, 230 mil quilômetros rodados agora, no momento. Meu pai trabalha com esse carro, então meu pai usa ele todo santo dia. Esse carro ficou parado mais ou menos 3 ou 4 anos sem uso, só ligando ele ali na garagem mesmo e tal, a ponto de chegar a aparecer fungo nas portas, aparecer fungo no motor, apodrecer carpete, porque meu pai trabalhava numa empresa que proviam ele com um carro, né? Então ele não usou o carro dele por muito tempo, porque o carro que proviam para ele era um Ford Ka desses mais novos, e carro tinha ar-condicionado, direção, então o Golzinho ficou abandonado, né? Mas hoje meu pai voltou a usar o carro. Depois desse tempo todo parado, a única coisa que o carro precisou para funcionar realmente sem problemas foi uma bateria nova, porque a bateria dele ficou ruim com esse tempo todo parado, e um sensor de pressão de óleo que estava acendendo aquela luzinha chata no painel, que lembrou a gente aqueles flashbacks do Vietnã, lá do Gol Special, que a gente teve um problema com o óleo, ficava acendendo a luz. Então meu pai foi lá e trocou esse sensor. É lógico, né? Trocou amortecedor, trocou algumas outras coisinhas, mas não era estritamente necessário, o carro estava funcionando. E também não é ligado a motor, né? Então, assim, temos duas experiências muito diferentes. A gente tem, por um lado, um EA111 de primeira geração que nos deu muita dor de cabeça, que foi esse do Gol Special. E por outro lado, a gente tem dois EAs que não deram nada, praticamente. Então, eu vejo o EA com um motor muito bom, mas que é muito dependente de manutenção, e que no Brasil muita gente é muito relaxada com manutenção. E outra coisa que o EA também talvez não seja tão receptivo para é forçar demais o motor, sabe? Puxar muita rotação. Ele é um motor de rotação bem baixa, se você for comparar com um Fire, por exemplo, da Fiat. Então ele não é um motor que ele gosta muito de rotação, e se você não respeitar isso, talvez você vai ter problema de tucho, que é o que todo mundo reclama do motor EA111. Eu vejo ele como um motor bom, mas pelo fato da gente ter tido esse Gol Special e ter sido tão traumático pra gente, eu entendo quem acha o motor EA111 ruim, porque talvez não tenha tido a experiência que salvou a reputação do EA111 em um carro mais novo e outro carro qualquer. E além disso, vale citar que na minha família já tiveram outros EA111. Meu primo de Juiz de Fora já teve um Gol G6, meu pai já usou também um Voyage na empresa que ele trabalhava. Além disso, também eu tenho amigos que têm carros com motores EA111. E se você for juntar isso tudo, principalmente os carros que meu pai teve e dirigiu, sendo dele mesmo ou da empresa, a gente vai ter aí mais de 500 mil quilômetros rodados com a EA111, basicamente com troca de óleo e tratando o motor bem, sabe? Não adianta você comprar um carro 1.0 e achar que ele vai andar igual um 2.0, porque não vai.
Não vai. Então respeita seu motor, não exige muito dele, porque, né, você pode ter um problema no futuro. E ao mesmo tempo também, um dos meus mecânicos, né, o eletricista do meu carro, ele tem um Gol G5 também que já trocou 4 cabeçotes, então talvez seja sorte também, eu não sei. Mas a minha experiência e a experiência do meu pai e da minha família com esses motores é que eles são sim duradouros, eles são sim confiáveis, desde que você tenha o mínimo de cuidado com eles e trate-os bem. Mas aí vai a pergunta: eu compraria um carro com motor EA111 hoje, usado? Bom, não sei, porque eu já cogitei isso, mas ao mesmo tempo teria que achar um carro bom, né? Um carro com um motor em dia e com, né, manutenção em dia, histórico de manutenção, então é difícil, mas talvez eu teria sim. E só para finalizar, lembrar que eu estou falando dos motores EA111 8 válvulas, os 16 válvulas eu salvo para outro vídeo, tudo bem? E é isso, gente. Hoje foi um vídeo um pouco mais rápido, um vídeo que eu não pretendo fazer tanta edição. Velho, tem um cara parando um Ford Ka aqui que ele parou muito, mas muito desnecessariamente perto do meu carro, velho. É só pra bater a porta na hora que abrir mesmo, velho. É difícil. Deixa aí nos comentários sua opinião sobre o EA. Lembrando que isso são as minhas opiniões e as minhas visões sobre o motor. Então, se você tiver diferente, não precisa brigar. E é isso, galera. Muito obrigado aí. Valeu.